existe um momento em que a gente precisa sair da casa dos nossos pais, e esse momento eu acho que é um dos mais importantes para a vida do ser humano. É o momento que você vai mais crescer na sua vida, apesar das dificuldades de passar a morar de forma autônoma, né? Sem depender dos seus pais. Quando você sai de casa, você começa a descobrir coisas que você verdadeiramente gosta e coisas que você verdadeiramente não gosta, e percebe as coisas que você era influenciado por causa do seu ambiente familiar. Por exemplo, eu não gosto de comer feijão, mas na casa da minha mãe eu comia todos os dias, porque ela dizia que era bom, porque ela gostava de fazer, era o que ela fazia, e eu também não ia ficar dizendo, hoje eu não quero comer isso. Não, eu comia o que ela colocava na mesa. E aí, mesmo me fazendo mal pro meu intestino, fazendo mal, me dar prisão de ventre, essas coisas, eu comia mesmo assim. Ou seja, era algo que não me fazia bem, mas eu comia. Por quê? Porque eu tava ali no meu meio familiar e eu tava acostumada com aquilo. Então, eu achava que aquilo ali era o que acontecia em todos os lugares. Mas, na verdade, não. Hoje, na minha casa, eu não priorizo comer feijão todos os dias porque é algo que não me faz bem. E se eu não gosto de feijão, pra que eu vou comer feijão todo dia se eu não gosto? Comecei a separar muitas coisas na minha vida. E eu comecei a perceber que a gente precisa quebrar ciclos familiares que vão se repetindo há muitos anos, e você vai levando isso para a criação dos seus filhos levam para os filhos dele, e isso faz muito mal, dependendo. Claro, eu foco mais nos ciclos ruins, né? Porque assim, tem as criações antigas, por exemplo, elas não eram uma criação criada muito na conversa, entendeu? Então a minha mãe, ela foi uma pessoa que não conversava, não dialogava direito com a gente, e às vezes a gente ficava ali precisando de palavras, precisando de conhecimento, de algo novo chegando na nossa cabeça, pra gente entender coisas que a gente estava passando e coisas que como a gente deveria resolver certas coisas, né? E a gente não resolvia. Tanto que eu e meu irmão nós brigávamos muito porque faltava um diálogo melhor entre eu e ele e a minha mãe, né? E aí ela não recebeu isso, nós não recebemos isso, e eu tô quebrando esse ciclo na minha vida. Por quê? Hoje eu sou casada, né? Moro com meu marido, eu tenho um filho. E com a minha filha, na casa, filha. E com ela, eu tento dialogar o máximo possível, explicar as coisas o máximo possível, conversar com ela. Por quê? Porque você fica botando uma interrogação na cabeça do seu filho e ele muitas vezes não entende os motivos das coisas. Você cresce às vezes mimado, você cresce às vezes vendado, você não vê as coisas como deveria ser. Você não enxerga como deveria ser o seu papel, o seu lugar naquela situação. E muitas vezes você leva várias coisas pra frente. Por exemplo, outra coisa que eu quero quebrar do meu meio familiar é que tudo deixa pra depois. Depois resolve. Eu não tô me sentindo bem com isso, eu não vou resolver hoje, eu vou resolver só amanhã. Fulano fez tal coisa, eu vou conversar com ele só amanhã. Fulano me desrespeitou. Não, deixa ele é imaturo, ele não vai entender o que eu quero dele. Não, ele vai entender sim, você tem que conversar com o fulano. Você tem que dialogar com ele, você tem que dizer qual é o problema, o que tá te fazendo mal, você tem que resolver o problema que tá sendo um problema hoje. Você tem que fazer o que tem que ser feito. As coisas não prestam quando elas são adiadas para outro dia, principalmente quando é um conflito familiar, ou então algo que você precisa resolver, seja um problema no banco, seja um problema com o seu vizinho. Que diacho isso? Você precisa resolver. Você precisa resolver isso o mais rápido possível, porque coisas que são adiadas, você sofre mais, você sente mais as coisas, você fica com aquilo na cabeça, às vezes não dorme direito, dependendo do assunto. E fora que se acostumar a adiar e deixar as coisas para depois, você vira um profissional em procrastinar as coisas, né? Às vezes são coisas pequenas, tarefas de casa, sair para entregar tal coisa, sair para comprar tal coisa, você fica adiando e isso faz muito mal, porque você aprende a ser uma pessoa que deixa tudo para depois. E às vezes você chega ali com uma idade mais avançada, 40, 50 anos, e você sente dificuldade para resolver as coisas, porque sempre adiou, e muitas vezes quando você adia alguma coisa, outra pessoa resolve. E aí você se acostuma nisso. Outra pessoa vai resolver, minha mãe vai resolver, meu tio vai resolver, meu marido vai resolver. E, cara, não funciona. Isso vai tirando tua autonomia, tua autoconfiança. Isso não é bom. Gente, eu tô achando a minha voz muito grossa. É porque eu tô gripada. Eu não sei se tá grossa, mas eu tô sentindo diferente. Mas se estiver muito grossa, saibam que a minha voz não é assim normalmente, é que eu tô gripada. Quando você vai quebrando ciclos, você vai mudando a sua identidade.
Você começa a ser outro tipo de pessoa. Eu era uma pessoa procrastinadora e eu dizia: eu não vou nem começar a fazer tal coisa porque eu sei que eu não vou conseguir mais. Eu não vou nem começar que eu sei que eu vou parar. E eu tô tirando isso da minha identidade. Eu tô tirando a identidade de uma pessoa procrastinadora pra uma pessoa que faz. Pra uma pessoa que conclui o que começa, que termina o que começou. E aí, eu comecei a me sentir muito mais forte e confiante por isso. Porque boa parte disso veio de estar ouvindo que eu não ia conseguir, que isso não era pra mim, que eu sozinha não ia pensar tal coisa. Coisas que eu ouvi ao decorrer do meu crescimento. E meio que ficou enraizado sem eu perceber. Então, eu tô num processo de mudança de identidade, de ser alguém que constrói. Não alguém que só sobrevive ou fica adiando as coisas. Porque a mentalidade de sobrevivência é uma mentalidade que você só tenta manter o que você tem, mas você não constrói coisas além. Eu já passei muito tempo da minha vida sobrevivendo, achando que eu precisava do mínimo e tá com saúde, que era o suficiente. Quando, na verdade, existem tantas coisas boas na vida que a gente pode estar fazendo, tá se esforçando, que não vale a pena só sobreviver. Então, quando você passa a cuidar da sua própria vida, você começa a perceber que você vale muito mais do que você imaginava antes. Porque quando você tá ali, naquele meio familiar, ou até mesmo na casa da sua mãe, do seu pai, só vivendo de forma automática, eles pagam as contas, você come, você dorme, você pode até trabalhar, mas não tem realmente aquela cobrança de responsabilidade com as coisas, você acaba ficando muito acomodado, principalmente com a pessoa que você é, né? Você não fica se cobrando responsabilidade, cobrando resolver problemas. Você não se cobra. Então, automaticamente, você também não vai evoluir muito. Então, você quebra mais um ciclo de se viver no automático. Às vezes, enquanto você tá na casa dos seus pais, você não consegue se enxergar. Já pararam pra pensar nisso? Eu era assim. Enquanto eu tava na casa da minha mãe, eu não me enxergava direito. Porque eu vivia baseado em muitas crenças. Eu não vou dizer delas, mas que eu criei morando lá. E quando eu me mudei, meio que foi uma virada de chave, assim, totalmente incrível pra mim. Que muitas vezes, muita gente já falou a mesma coisa pra mim. Nossa, depois que eu saí da casa da minha mãe, eu me sinto muito mais capaz, eu me sinto muito forte, que nada vai me parar, entendeu? Porque eu dou conta de sustentar a minha casa, a minha vida, minhas coisas que eu quero comprar. E isso, a pessoa se torna mais confiante, se relaciona melhor com as pessoas, porque você não tá mais numa relação de dependência, você já é suficiente. Você se sente suficiente, você dá conta de fazer suas coisas, então você não vai ficar ali naquele negócio, porque fulano, porque fulano. Não, cara, eu sou demais, eu sou incrível, eu mereço ser muito bem tratada. E quem é assim também, que tem o mesmo pensamento como eu, vai me reconhecer. Não reconhecer exatamente, mas vai perceber e provavelmente ela é alguém assim também. E aí a gente vai poder ter uma amizade, vai poder ter uma conversa boa, entendeu? Sem ficar precisando de aprovações, entre outras coisas. Então, a sua identidade fica muito mais forte. Quando alguém que toma conta da sua própria vida, que foca na sua evolução, que foca em si mesmo, é a melhor coisa que existe no mundo. É a melhor coisa que existe no mundo. Eu tô compartilhando isso porque eu quebrei ciclos horríveis de culpa, ansiedade, depressão, baixa autoestima, baixa autoconfiança, tudo porque eu tomei uma decisão na minha vida de me mudar. Primeiramente, de ambiente, segundo, de mentalidade. Que a gente está numa geração que às vezes não consegue enxergar os seus próprios problemas para tentar resolver. E quando você começa a entender sobre você mesmo, sobre quem você é, ter momentos ali de solitude, até mesmo de solidão, para você entender quem você é, o jogo muda. Entendeu? Então, tomar conta da própria vida, quebrar ciclos antigos. Se tem coisas que te incomodam, destrói. Se tem coisas que você não gosta, acaba. Se tem coisas que não te fazem bem, para, sabe? Faça o que você quer, sem se achar por isso, mas sem sabendo quem você é, entendeu? Tudo muda quando a gente enxerga verdadeiramente quem somos.